Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para falarmos da palavra do Senhor. Palavra essa, meus irmãos, que conforta os nossos corações. Palavra essa, amados, que nos fortifica nos momentos de tribulações da nossa vida. Então, que toda honra, que toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, que sempre nos ajuda, que sempre nos consola, que sempre nos conforta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, meus irmãos, quero desde já agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade de estarmos aqui. Isso aqui é um prazer de estarmos aqui para pregar a palavra do Senhor. E quero também agradecer a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iremos falar aqui da graça e da misericórdia do Senhor. Iremos falar da sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Então, para começar, desde o início, o Senhor sempre nos ensina a obedecer a sua palavra. O Senhor sempre tem nos instruído e nos mostrado que não é o meu querer, que não é aquilo que eu penso, que não é aquilo que eu desejo, é o querer de Deus, é o que Deus desejou, é o que Deus planejou para nós. Então, meus irmãos, eu e você, antes nós éramos acostumados a pensar e a imaginar que crente, ele não passava por tribulação, que crente, ele não passava por dificuldade, por aflição, que crente não perdia, que crente não era humilhado, que crente não passava por escassez. Então, nós, de uma certa forma, muitos criaram uma imagem de que nunca você irá passar por tribulação, por aflição, e enganando-se com esses ensinamentos, quando a palavra nos ensina que nós sofreremos sim, nós seremos afrontados sim, que às vezes os exércitos se acamparão ao nosso redor e os nossos inimigos serão muitas vezes mais poderosos do que nós, e que nós precisamos recorrer à ajuda do nosso Salvador, do nosso Criador. Então, meus irmãos, eu queria trazer uma palavra para meus irmãos aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, tá? 1 Samuel 30, versículo de número 6. Essa palavra o Senhor irá falar conosco hoje, nesse momento, tá? 1 Samuel 36. Diz assim a palavra do Senhor: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela se dá quando Davi, irmãos, ele havia desertado do exército de Israel, ele havia passado para o lado dos filisteus. Então, acontecia ali uma batalha, que os filisteus saíram para pelejar contra os israelitas, e Davi, como já havia desertado do exército de Israel, ele foi para pelejar contra os israelitas. Mas ali, os príncipes dos filisteus, ao perceberem que Davi estava ali com seus 600 homens, eles logo preveniram Aquis, rei de Gate, para que ele pedisse para que Davi se retirasse. Por quê? Porque senão ali no meio da batalha entre os filisteus e os israelitas, Davi poderia se voltar contra os filisteus para ganhar ali prestígio com Saul, e assim o exército dos filisteus poderia ter perca, poderia ter muita morte ou até perder a batalha. E foi com muito pesar que Aquis pediu para que Davi voltasse para o seu lugar, onde ele estava habitando, que era em Ziclag.
né, terra dos filisteus. E Davi chegou a relutar, disse: poxa, por que você está me mandando voltar? Eu fui fiel a você esse tempo todo que eu estava aqui. E aqui fala: realmente você foi fiel, você é como um anjo de Deus para mim, você nunca procedeu erroneamente comigo, você sempre fez o que me agrada. Mas é os príncipes dos filisteus que pediram para que você voltasse. Então fique aqui e de madrugada você sai bem cedo com seus homens e retorne para Ziclag. E assim Davi fez. Davi saiu de madrugada com os seus 600 homens ali valentes que acompanhavam Davi nas suas batalhas, e Davi retorna para Ziclag, cidade dos filisteus. E quando Davi retorna para a cidade dos filisteus, para Ziclag, quando ele chega na cidade, depois de 3 dias que ele chega ali na cidade, ele encontra a cidade toda saqueada, toda queimada. Os amalequitas com seus bandos haviam adentrado na cidade e haviam tomado reféns a homens, as mulheres, as crianças, e levaram os despojos da cidade tudinho e depois queimaram a cidade. Então, irmãos, é essa situação que Davi se encontrava quando nós lemos aqui em 1 Samuel 36. Davi se encontrava em pleno desespero, em plena angústia. Imagine você, ele está retornando para casa de uma batalha a qual ele não pôde guerrear, a qual ele não pôde batalhar. E como eu bem você sabemos, Davi foi um guerreiro, sempre foi vitorioso nas suas batalhas, porque Deus dava vitória a ele. Mas quando ele retorna de lá, da onde ele estava, que eles iam batalhar contra os israelitas, e depois de 3 dias que ele chega em Ziclag, ele encontra a cidade devastada. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela cidade e tinham levado homens, mulheres, crianças e despojo. Então, irmãos, quando Davi e os seus homens se deparam com aquela cena, se deparam e vejam a cidade na situação que se encontrava, eles choraram. E diz a palavra de Deus que eles choraram a ponto de perder as forças. Quer ver? Se você pode acompanhar comigo aí, ainda em 1 Samuel 30, versículo de número 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Então, irmãos, grande foi a angústia desses homens, grande foi o pranto, o choro, o lamento de Davi pela cidade que ele habitava ter sido queimada, ter sido saqueada pelos amalequitas, e não só por isso, porque as mulheres que estavam ali foram levadas cativas, as crianças que estavam ali foram levadas cativas, e justamente as mulheres e os filhos dos homens que estavam com Davi, e aqueles homens muito se enfureceram contra Davi. É como nós lemos lá em 1 Samuel 36, olha que diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então Davi, irmãos, estava angustiado de alma, estava entristecido, estava profundamente abatido. Por quê? Porque ele saiu para guerrear com seus 600 homens, e quando ele retorna para a cidade a qual ele morava, Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela cidade e haviam levado homens, mulheres, crianças, filhos e filhas e grande despojo daquela cidade. Então aqueles homens, ao chegarem ali e não encontrando as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, eles choraram amargamente, até não faltar mais força, de tão grande tristeza, de tão grande aflição que estava no coração daqueles homens. E não só eles, Davi também se angustiou mais ainda, porque eles haviam também levado as suas 2 esposas, as suas 2 mulheres, mas ele se angustiou porque eles estavam até falando em apedrejá-lo, em matá-lo, por causa daquilo que havia acontecido, como se Davi tivesse culpa. Então, irmãos,
Nós podemos aprender aqui que, mesmo Davi, sendo um homem que guerreou muitas guerras e venceu todas as batalhas, mesmo Davi, servindo a Deus, sendo fiel ao Senhor e fazendo a sua vontade, isso não isentou Davi de sofrer perdas, de se angustiar, de se afligir, de se entristecer, de abater a sua alma e chorar tanto a ponto de perder suas forças. Então, irmãos, nós temos que entender que o Senhor, Ele às vezes, Ele nos leva no mais profundo abismo, que às vezes Ele permite que a aflição, a tribulação, a angústia bata em nossa porta e se instale em nós, no nosso coração, mas não para o nosso mal, não porque Deus tem prazer em nos ver chorar, não porque Deus tem prazer em nos ver sofrer. É isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que compreender. Um crente, um homem que teme a Deus, uma mulher que serve ao Senhor e ama ao Senhor, ele é experimentado em todas as áreas da sua vida. Amém? Entenda isso, guarde isso no seu coração. Todos os homens que servem a Deus, todas as mulheres que servem ao Senhor, eles são experimentados em todas as áreas da sua vida. Então, irmãos, a situação que Davi se encontrava ao chegar naquela cidade e não encontrar ali as suas duas mulheres, e encontrar ali a sua casa, a sua habitação queimada, e os homens que estavam com ele ali murmurando, querendo até já apedrejá-lo por causa do grande mal que havia acontecido. Imagina a situação e como não estava o coração desse homem com essa perca, com essa grande angústia a qual ele estava passando. E muitos, numa situação como essa, como Davi passou, como Davi enfrentou, eles abandonam a Deus. Eles simplesmente deixam os caminhos do Senhor, como fez Saul quando ele se viu no aperto e quando Deus não respondia mais a ele, nem por intermédio dos profetas, nem pelo Urim, nem por Turim, ele resolveu procurar uma necromante, uma pitonisa, para fazer com que Samuel viesse ressurgir, ou seja, fazendo coisa que desagradava a Deus. Às vezes, irmãos, na minha e na tua vida, nós somos experimentados. Nem todas as vezes nós iremos ganhar. A perca também. Nem todas as vezes há somente alegria. Há choro também. Há tristeza também. Há angústia também na alma. Então, irmãos, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos ensina o trabalhar de Deus, porque nós nunca vamos entender o trabalhar, o agir de Deus na nossa vida. Nós nunca vamos entender completamente a vontade de Deus na nossa vida quando nós estamos passando por tribulação, quando nós estamos sendo afligidos, mas futuramente, posteriormente, depois da provação, depois da aflição, nós entenderemos os propósitos de Deus naquela aflição, naquela angústia a qual nós enfrentamos. Então, meus irmãos, essa é a situação de Davi, em plena angústia. Imagina esse homem, chorou até perder as suas forças. Imagina esse homem sendo ameaçado por aqueles que andavam ao redor, por aqueles que pelejavam as batalhas junto com ele. Os seus 600 homens ali, eles estavam tão furiosos que eles estavam falando em apedrejar Davi. Aquele homem muito se angustiou. Foi o que nós lemos, 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, todos estavam amargurados, todos estavam entristecidos. E o que o escritor tenta passar para nós aqui é que Davi, amado, de maneira alguma, de forma alguma, ele imaginava que os filhos daqueles que estavam servindo ele na guerra e as filhas daqueles que estavam servindo ele na guerra
estavam ainda vivos, que as suas esposas ainda estavam vivas, as mulheres, os seus homens também estavam vivas. Ele não imaginava isso, e nem os seus homens também imaginavam. Por isso eles choraram, por isso eles se entristeceram, por isso eles se abateram, eles se angustiaram profundamente. Então, meus irmãos, às vezes, essa situação que eu e você temos que enfrentar, não pense eu, não pense você, que na nossa caminhada com Deus, nós não seremos afligidos. Não pense você que ao servir a Deus, você também não vai ser afrontado, que ao servir a Deus, você também não vai ter que se angustiar, chorar às vezes até perder a força. É assim, irmãos, e nós percebemos que isso acontece com todos, com aqueles que servem a Deus, com aqueles que não servem. Nós temos que entender que a própria palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para tudo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher o que nós plantamos. Então, meus irmãos, na hora da tribulação e na hora da aflição, é isso que nós temos que entender e aprender com esses grandes homens de Deus. O que nós devemos fazer quando nós estamos afligidos, quando nós derramamos lágrimas a ponto de perdermos a força, quando nós choramos aos pés do Senhor a ponto de perdermos a força de tanto chorar. Davi nos ensina, aqui no final do versículo de número 6, ele diz: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, mesmo Davi passando por toda aquela aflição a qual ele passou, mesmo Davi sendo angustiado, sendo afligido, mesmo Davi perdendo a força, diz a palavra de Deus, porém Davi se reanimou no Senhor. Em outras palavras, todavia, o Senhor fortaleceu Davi, deu forças a Davi, levantou Davi, animou Davi. Porém, o Senhor trouxe a Davi uma nova esperança. Foi isso que aconteceu, irmãos. Nós temos que entender que mesmo no momento de dificuldade da nossa vida, nós temos um Deus que nos reanima, nós temos um Deus que nos fortalece. Se você for parar para analisar e ver o contexto e ver o que nós acabamos de ler e o que eu acabei de explicar para os irmãos, Davi não tinha motivo algum para se animar, para se fortalecer. Davi não tinha ânimo algum para se reerguer daquele chão e se animar e se alegrar na situação a qual ele estava vivendo, a qual ele estava passando. Mas a palavra de Deus diz que Davi, vamos ler de novo, versículo número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Então vejam que Davi muito se angustiou, mas o versículo não termina aí, o versículo diz, porém, Davi se reanimou no Senhor. Em outras palavras, porém, o Senhor fortaleceu Davi. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, é nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que confiar, que Deus é Ele que fortalece aqueles que estão fracos, é Ele que levanta aqueles que estão abatidos, é Ele que muda a história de um homem e de uma mulher que confia e espera nele, pois isso Ele fez com Davi. Você pode ver depois no versículo de número 7 que Davi ele manda chamar o sacerdote e pede a história sacerdotal, e ele consulta a Deus e pergunta: Senhor, irei eu
que o Senhor irá me entregar os amalequitas nas minhas mãos. E Deus disse para Davi: vai, porque eu te entregarei nas tuas mãos. E assim Davi fez. Reuniu seus 600 homens, mas no meio do caminho 200 ficaram porque estavam muito cansados. E com apenas 400 homens, Davi vai lá. E Deus dá a vitória para ele. E diz a palavra de Deus que tudo que os amalequitas levaram, o Senhor restituiu a Davi. Não foi perdido nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Davi trouxe tudo de volta o que os amalequitas tinham levado. É isso que Deus faz, amado, na minha e na tua vida. Ele, ainda que você hoje olhe para a sua situação e veja perca, e veja que você perdeu, ainda que você olhe ao teu redor e veja apenas cinzas, e veja que tudo foi, que a tua esperança foi queimada, que a tua confiança foi queimada, ainda que você veja isso, o Deus a qual eu e você servimos, Ele tem poder para nos devolver tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Ele tem poder para nos restituir a fé, a confiança e a esperança. Ele tem poder para entregar, para devolver para nós tudo aquilo que nós perdemos para o nosso inimigo. Então, meus irmãos, fica aqui um ensinamento para mim e para você, desse homem que estava afligido sim, que estava atribulado sim, angustiado sim, porém Deus o fortaleceu, Deus o colocou de pé, Deus renovou a esperança de Davi, fez com que ele voltasse para casa e trouxesse tudo aquilo que o inimigo tinha levado, tinha roubado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, irmãos, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força nos momentos de dificuldade e de aflição. É Ele que está conosco, amados, quando os homens nos abandonam. Nesse Deus nós podemos confiar. Então, meus irmãos, nós temos que entender de todo o nosso coração que quando te acabares as tuas forças, que quando você não tiver mais saída, você ainda tem refúgio em Deus, você ainda encontrará força em Deus, porque esse Deus é Ele que nos fortalece, é Ele que tem dado força para que eu e você viéssemos suportar as aflições, as tribulações da nossa vida. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos dessa história? O que nós aprendemos dessa palavra que nós acabamos de ouvir e de ver? É que os filhos de Deus, todos eles são experimentados. Eles experimentam o sabor da vitória, como fez Davi em todas as suas batalhas, em todas as suas campanhas militares, ele saiu vitorioso, mas ele também teve que experimentar a amarga derrota de voltar para sua casa depois de 3 longos dias de viagem e encontrar a cidade a qual ele morava toda queimada e as suas mulheres sendo levadas e os seus homens que tanto lhe acompanhavam, que pelejavam as lutas ao seu lado, veio esses homens com vontade de apedrejá-lo, de tão grande amargura. Então, Deus, Ele permite que os seus servos experimente todos os tipos de coisas, experimente a fartura, experimente a bonança, experimente a vitória, experimente também a derrota. Mas uma coisa nós temos certeza, que depois de toda a derrota há uma vitória. Por quê? Porque nós buscamos força em Deus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós aprendemos com o Senhor e nós temos que aceitar essa palavra para o nosso coração, porque a palavra é palavra de Deus, é palavra de Deus. Se você serve a Deus, se você faz a vontade de Deus, se você ama a Deus e ainda assim você está sendo afligido,
afligida, ainda assim você está sendo humilhado, humilhada, se alegre, porque tudo isso que está acontecendo é para que você venha ter experiência no que você está passando, no que você está vivendo. É para que você venha aprender a depender somente de Deus e a saber que a alegria da tua vida não está nos bens materiais que você possui, do dinheiro que você possui, das coisas que você tem. A tua maior alegria está em Deus, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa pregação, quero que você abra comigo no livro de Filipenses, tá? Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Quero que você abra aí comigo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui é um outro servo de Deus que nos ensina. Filipenses 4:11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem está dizendo isso aqui é Paulo, os irmãos de Filipos. Ele está dizendo que ele aprendeu, as tribulações que ele viveu, as aflições que ele passou, ele aprendeu com aquilo ali a estar contente em todos os momentos da sua vida. É isso que ele acabou de dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai dizer no versículo número 12: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Então, é isso que nós, filhos e filhas de Deus, temos que aprender, irmãos, que não é só porque você serve a Deus, não é só porque você ama a Deus, não é só porque você é fiel a Deus, que você não vai ser humilhado, que você não vai ser humilhada. Você precisa passar pela humilhação, você precisa passar pela angústia de alma, como Davi passou. Mas para quê? Para que você venha aprender. Em outras palavras, um servo e uma serva de Deus, ele tem que estar apto, ele tem que aprender a se contentar, a se alegrar com tudo que tem acontecido na sua vida. Ele tem que se alegrar em toda e qualquer circunstância. E Paulo está dizendo: pois eu sei, como ele diz aqui no versículo número 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, meus irmãos, quantos crentes hoje não estão passando por escassez de alimento, escassez de dinheiro, e pensam que eles não estão agradando a Deus, e pensam que Deus o abandonou porque eles estão passando por essa situação. Não, irmãos, não. Quem acabou de nos ensinar é um homem temente a Deus, é um homem que foi usado tremendamente por Deus, é um homem que, assim como eu e você, foi escolhido, separado para servir a Deus, para fazer sua vontade. Mas esse homem, ainda assim, ele foi humilhado, ele também passou por escassez, mas também ele não foi só humilhado, ele também foi aclamado, foi exaltado. Ele também não só passou por escassez, ele passou também em tempo de bonança, como diz a palavra de Deus, em tempo de abundância, como diz aqui, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui é que eu e você, homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar aptos em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos ter experiência. Isso é maravilhoso, isso é bom. Eu quero que os irmãos entendam o que a palavra de Deus está nos ensinando. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que quando você
está sendo humilhado, é Deus que te fortifica. Quando você está sendo exaltado, é Deus que te segura para que você não venha se exaltar, para que você não venha se ensoberbecer contra Deus. Que quando há fartura de pão, escassez de alimento, de dinheiro na tua casa, é Deus que te sustém, é Deus que te fortalece, é Deus que te mantém. E isso trará para você experiência, irmãos. Experiência. Davi, ele tinha experiência de ganhar e também de perder. Paulo também tinha experiência de ser honrado, mas também de ser humilhado, de ter com fartura, mas também de passar por escassez. Ele tinha experiência em toda e qualquer circunstância da sua vida. Então, irmãos, eu falo com filho e filhas de Deus. Essa experiência eu e você temos que ter. Você terá que chorar sim, você terá que se lamentar sim, você terá às vezes que se angustiar a ponto de perder suas forças, mas é aí que está a fortaleza da minha vida e da tua vida, está no Senhor, nosso Deus. É Ele que nos sustém, é Ele que nos mantém. Então, irmãos, a palavra está nos ensinando. Nós temos que aprender a viver em toda e qualquer situação. E de tudo que eu e você viermos enfrentar, nós temos que tirar de lá experiência, sabendo que em todos os momentos da nossa vida Deus não tem nos abandonado, Deus não tem nos deixado. Eu quero terminar essa pregação com esse versículo de número 13, que é muito conhecido. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar nessa noite, não importa como está a tua situação, não importa o que você está vivendo, o que você está passando, o que importa é aonde você está buscando força. Quem está te fortalecendo? Nós lemos lá, 1 Samuel 30, que quem fortaleceu Davi foi Deus. Ele encontrou força em Deus. Deus o fortaleceu. E Paulo também pega essa carona, pega esse barco e diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu consigo viver muito bem com alimento, sem alimento. Eu consigo viver muito bem quando as pessoas me aplaudem, mas quando as pessoas também me soltam de cima do altar. E Paulo está dizendo: eu consigo viver assim, sabe por quê? Porque em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, eu tenho um Deus que me fortalece. Então, se Deus me fortalece, eu posso tudo nele. Entenda isso: se Deus te fortalece, se Deus me fortalece, então nós podemos tudo nele. Podemos viver com muito alimento, com falta de alimento, com abundância e com escassez. Nós podemos ser aplaudidos, mas também ser rejeitados. Então, tudo que acontece na minha e na tua vida gera para nós experiência. Então, olha para a tua situação, olha para o que você está vivendo. Sabe o que você vai tirar daí? Experiência. Que experiência é essa? Experiência de saber que quando você está ganhando bem, é Deus que te ajudou. Mas experiência também de saber que quando você não tem nada, foi Deus que proveu para você. Que quando você está no fundo do poço, quando você já perdeu as forças de tanto chorar, você pode encontrar forças em Deus. Deus, Ele pode te fortalecer. Então, meus irmãos, eu e você temos que aprender de uma vez por todas a tirar proveito de toda e qualquer circunstância da nossa vida e ficar contente. Contente por quê? Porque nós temos um Deus que não nos abandona,
que não nos deixe, nem sequer um segundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja enfrentando, a palavra de Deus hoje, nessa noite, para mim e para você é: eu sou o teu Deus, é eu que te fortaleço, é eu que te sustento com a minha destra fiel, é eu que tenho te guardado, é eu que tenho te dado forças, é por isso que você ainda não caiu, é eu. Então, meus irmãos, que toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nosso Deus, que você venha tirar proveito das dificuldades da tua vida e que você venha ter experiência em toda e qualquer circunstância da tua vida. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra no teu coração, que o meu Deus te abençoe grandemente, ricamente, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e